Espero que eu não me arrependa de gravar essa bosta. Você já parou para pensar que o segredo mais bem guardado do planeta não está em cofres de bancos suíços, mas atrás dos altares? Enquanto bilhões de pessoas lutam todos os dias para botar um prato de comida na mesa, as instituições que pregam a caridade acumulam fortunas que poderiam radicalizar a fome no mundo por mais de um século. É um contraste que choca, não é? De um lado, a mensagem de um Jesus que mandava vender tudo e dar aos pobres. Do outro, números astronômicos que desafiam qualquer lógica econômica. Como alguém que sempre observou o cristianismo de perto, eu mergulhei fundo em dados ocultos para entender como chegamos a esse ponto. O que eu vou te falar agora não é apenas chocante, é uma afronta à realidade. Vamos aos números, aqueles que eles não costumam anunciar no púlpito. Estima-se que o patrimônio acumulado das vertentes evangélicas chegue a 1,5 trilhões de dólares, enquanto a Igreja Católica tem algo em torno de 3 trilhões. Para você ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de uma riqueza que supera o valor de mercado de gigantes como a Apple. Será que a fé se tornou o maior mercado do mundo? É o império de ouro, ações e imóveis acumulados ao longo de séculos. Muitas vezes, através de investimentos que a maioria dos fiéis sequer imagina que existam. Existem relatórios mostrando que só uma dessas instituições controla fundos de bilhões, com lucros que crescem ano após ano, mesmo em tempo de crise global. No Brasil, o cenário ainda é mais impressionante. O faturamento de certas redes religiosas ultrapassa de 1 bilhão por mês. Estamos falando de templos que valem mais de 600 milhões de reais, frotas de aviões particulares e uma estrutura tão vasta que o país já tem mais de 580 mil templos. Isso é mais que o número de hospitais e escolas, somados. O que isso diz sobre as prioridades do nosso país? Agora, a conta que vai fazer sua cabeça explodir. Sabe quanto custaria para acabar com a fome no mundo hoje? Cerca de 40 bilhões de dólares anuais. Isso é menos que 1% do gasto militar global, em uma fração minúscula do que essas instituições têm guardado. Se somarmos esse patrimônio de 4,5 trilhões e usássemos para alimentar quem tem fome, teríamos recursos garantidos por mais de 112 anos. É claro, eles vão dizer que o patrimônio está em prédios e artes, mas o contraste ético é inevitável. Se a ordem era vender tudo e dar aos pobres, por que o acúmulo só aumenta? Para onde está indo de verdade esse dinheiro todo? Isso é caridade ou é o maior negócio da história da humanidade? O que você acha? Mas a pergunta que não quer calar, e que ninguém parece ter coragem de responder, é o que sobrou daquela essência original? Se o objetivo era o reino dos céus, por que tanto esforço para construir impérios tão sólidos aqui na Terra? A gente olha para esses templos faraônicos, para esses jatinhos luxuosos e para as contas bancárias bilionárias, enquanto a fome continua sendo uma sentença de morte para milhões. No final do dia, os números não mentem, mas eles escondem uma realidade que muitos preferem nem enxergar. Eu deixo vocês com essas reflexões, para que cada um tire sua própria conclusão. 1. Se as igrejas possuem o recurso para radicalizar a fome por mais de um século, por que essa nunca foi a prioridade máxima? 2. Até que ponto o acúmulo de patrimônio institucional pode ser chamada de missão espiritual? E 3. Por que no Brasil temos mais templos do que hospitais e escolas? E o que isso revela sobre o futuro da nossa sociedade? 4. Se Jesus voltasse hoje, ele seria bem-vindo nessas instituições? Ou ele seria visto como uma ameaça ao faturamento delas? E 5. Afinal, quem é que está sendo servido com todo esse dinheiro? O povo ou o próprio sistema? O que você pensa sobre isso? O silêncio, às vezes, fala mais que 1000 sermões. Shhh.